a relação com os nossos pais podem afetar o nosso relacionamento. Olá, eu me chamo Fernanda Miranda, sou psicóloga, especialista em terapia comportamental e formada em terapia de casal. E agora também cursando sexologia. Eu tenho muito interesse por esse meio, tudo que é sobre esses assuntos de relacionamentos me envolve muito. E lá no meu Instagram, uma pessoa pediu para eu falar sobre rejeição de pai e mãe, como isso pode afetar nos nossos relacionamentos. Mas antes de eu abordar esse tema com vocês, como é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu gostaria que vocês deixassem o like aí, para eu saber que vocês têm interesse sobre esses assuntos, e aí eu me motivo para gravar ainda mais. Então eu conto com vocês para essa ajuda. Quando a gente fala de relação com pai e mãe, não tem como eu não lembrar do Bowlby, que foi um psiquiatra e psicanalista que falou sobre a teoria do apego. E o Bowlby ele foi estudando ali todo o desenvolvimento infantil e mostrando como é necessário a gente dar segurança para uma criança para que ela se desenvolva de uma forma saudável na vida dela. E aí, através dos estudos que ele foi fazendo, ele se refere como a teoria do apego. E o apego ele coloca como essa sensação de segurança que um bebê e uma criança precisa e merece ter para o seu desenvolvimento. E aí ele enfatiza o quão importante é esse vínculo entre a criança e os cuidadores dessa criança para que ela se desenvolva de uma forma saudável. E a forma inicial feita aí com esses cuidadores, ela vai impactar, ela tende a impactar na forma como a gente vai se relacionar com as pessoas ao longo da nossa vida. E para explanar melhor sobre esse assunto, o Bowlby ele vai colocar ali 4 tipos de apego. O primeiro é o apego seguro, o apego ambivalente, o apego evitativo e o apego desorganizado. Vou falar de cada um deles aí para você entender. E é importante eu colocar aqui para vocês que por mais que seja uma teoria, na prática clínica a gente percebe sim que muitos dos relatos vão de encontro com o que Bowlby escreve ali. Então quando a gente fala de um apego seguro, a gente está falando daqueles pais que conseguiram suprir as necessidades básicas de um bebê, dessa criança, fez com que essa criança se sentisse segura, não precisasse se preocupar com questões que ainda não era o momento dela se preocupar. O relacionamento para a criança é visto como algo bom. Ao longo da sua vida, ela vai desfrutando dos relacionamentos, né? Esse adulto, ele vai se formando uma pessoa que desfruta de relacionamentos de uma forma harmoniosa, consegue ter intimidade, aproximação. Até acontece de terminar um relacionamento, é uma pessoa que ela sofre, todo mundo sofre ali pelo término de uma relação, mas é uma pessoa que sabe elaborar muito bem esse término. Falando agora do apego ambivalente, a gente se refere a um apego ambivalente quando a gente percebe pais que muitas vezes rejeitaram o filho, ou pais até mesmo que foram violentos com esse filho. Muitas vezes esses filhos eles não conseguem encontrar consolo ali nesse seio familiar. Logo, essa criança, quando ela não se sente segura, quando ela percebe que ela não tem um apoio, ela vai se desenvolvendo de uma forma estressada, ela não vai confiando muito naquelas pessoas que cercam ela. E aí, nos seus relacionamentos futuros, elas vão atrás de pessoas que passem essa segurança para ela. Ela anseia por uma intimidade muito grande. E aí é como se essa pessoa buscasse o outro para ser fonte de tudo que ela precisa, de tudo que ela anseia. Porém, se às vezes acaba de um relacionamento com essa pessoa encerrar, é uma pessoa que sofre demais, mas é um sofrimento tão intenso que às vezes causa até comportamentos autodestrutivos, sabe? Então são pessoas que geralmente elas precisam de um pouco mais de atenção. Já no apego evitativo, o Bowlby coloca que é possível identificar os pais ausentes. A criança já acostuma tanto com a ausência dos pais que ela não tem interesse por esses pais. E aí, na vida adulta, essa pessoa ela vai necessitar de pouca intimidade, não vai conseguir expressar muito bem as suas emoções, não vai conseguir tatear e falar muito bem o que está sentindo, o que precisa expor para o outro. Isso é uma dificuldade quando a gente está num relacionamento, porque a gente precisa, né, para se relacionar bem, gerar intimidade, abrir espaço para gerar intimidade com o outro. São pessoas bem independentes, que têm dificuldade ali de falar dos seus sentimentos, e aí quando alguém tenta uma aproximação mais íntima, é como se alguém estivesse invadindo o espaço dessa pessoa.
Essa pessoa, por mais que ela queira, ela não consegue se aproximar muito bem do outro. E por último, o Bowlby fala do apego desorganizado. O apego desorganizado se refere àquela criança que não se sente segura na presença dos pais, que muitas vezes os pais eles passam tranquilidade para essa criança, mas em algum momento eles vão envolver a criança em assuntos que aterrorizam ela, que não é necessário a criança passar por aquilo. E aí uma hora ela se sente consolada e numa outra hora ela se sente assustada, porque ela está lidando com coisas que não compete a ela. Tem casos até que o filho ele acaba assumindo um papel de cuidador desses pais, de tanto que acabam invertendo ali os papéis, fazendo com que essa criança tenha autonomia, né, por situações que ainda não é o momento dela ter. E isso vai refletir na vida adulta em uma pessoa que ela quer criar vínculos, ela quer criar intimidade, mas ela se sente muito insegura com o outro, ela não consegue confiar de coração aberto no outro, é como se ela já tivesse preparada para quando tudo tá bom, alguma coisa vai ficar ruim. E eu gostaria de dizer que se você se identificou com algumas coisas, alguns relatos aí que eu trouxe para você dessa teoria, se alguma coisa mexeu com você, fez sentido, é difícil encarar isso porque a gente não consegue mudar o que aconteceu com a gente. Mas a partir do momento que a gente se torna consciente de tudo isso, que a gente percebe que a gente está colocando um outro como fonte de tudo que a gente precisa, que a gente está tendo dificuldade de confiar nas pessoas, de criar uma aproximação, falar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, é o momento da gente se responsabilizar por isso e buscar ajuda, ou até mesmo informações que façam com que a gente mude a nossa forma de se relacionar, porque a gente merece desfrutar das nossas relações de uma forma saudável, a gente merece ser feliz e a gente merece, acima de tudo, cuidar da gente. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like aqui. E vão lá, eu vou deixar aqui na descrição o meu Instagram para vocês também conhecerem um pouco o meu perfil e deixarem mais perguntas lá para mim. Muito obrigada e um beijo para vocês.